Está começando mais um Pode Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran, e por mim, Beatriz Carvalho, e patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D, e Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. Hoje, nós vamos continuar e também finalizar aquela série de 2 episódios que a Liana inventou, que começou no episódio passado. E nesse episódio, quem vai falar sobre as experiências com o curso e a sua profissão é a voz poderosa de radialista do Pode Mais Podcast, a doutora Liana Chafran. E como hoje é ela que será a entrevistada, sou eu que vou começar a introdução séria do episódio. Então, a química, ela é uma ciência universal e está em todos os lugares. Grande parte dos avanços científicos tecnológicos aconteceu graças à curiosidade e ao esforço em desenvolver novas técnicas para separar e transformar os materiais encontrados na natureza. Afinal, Liana, conta pra gente como é ser uma química. Olha, Bia, é difícil. É difícil não só porque é um curso um pouquinho difícil para você concluir o curso, mas também um curso difícil, dependendo de onde você esteja, um curso difícil para que você encontre uma vaga no mercado de trabalho, né? No Brasil, principalmente, a área de química está muito associada à área da licenciatura, ou seja, ou da academia, né? Você se formar nesse curso e necessariamente se tornar um professor. Isso, em Brasília, isso é algo muito sério. É difícil você encontrar vagas em indústrias em Brasília para químicos. Já fora do país, fora de Brasília, por exemplo, em São Paulo, onde você tem uma quantidade muito maior de indústrias, você tem um grande campo, um grande mercado de trabalho para o químico, mas hoje em dia existe uma certa concorrência entre o químico, aquele que é formado, o bacharel, e o técnico em química. E isso, obviamente, as empresas, muitas delas, elas acabam contratando uma quantidade maior de técnicos em química do que necessariamente químicos, bacharéis, justamente por questões financeiras. Então, é um curso que é desafiador desde o início, desde o momento que você está fazendo o curso, você está cursando as disciplinas, mas também é um curso desafiador após você terminar a sua graduação, após você se graduar, porque o mercado de trabalho ele é muito seletivo nessa área. E fazendo essa pergunta para você sobre como é ser química, agora eu estou entendendo por que você às vezes erra que eu sou biotecnologista, porque eu fiz biotecnologia, eu sou uma biotecnologista. Você fez química e você é química. Então química. É o mesmo nome. É o mesmo nome. Não tem, por isso não que tem você como não errar. sabe. Por isso que você não sabe o que eu sou. Não tem porque como errar, né? Você é o mesmo nome do que você fez. Tá vendo? Não tem como errar. E olha só, o curso, como é que é o curso de química? Ele tem muita matemática, é só química, você vê a mesma coisa o curso todo. Como é que é? Porque eu sei que você é a rainha do cálculo, da derivada, dessas coisas todas. Integral é fichinha pra você, né? Não é fichinha, não, mas eu gosto, assim, eu gostava. Na faculdade eram disciplinas que eu gostava. É um curso que envolve muita matemática, muito cálculo. As disciplinas mais pesadas são as disciplinas que envolvem os cálculos. Então a gente tem cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais. Você tem as disciplinas de química quântica, que também envolvem alguns cálculos, e também é uma disciplina que acaba reprovando muita gente. Mas não é só cálculo, né? A gente tem o curso de química. Eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na Universidade de Brasília. Então, o curso de química ele tem uma quantidade muito grande de horas aula em laboratório. O curso é dividido nas 4 áreas principais da química: a química orgânica, a química inorgânica, a físico-química e a química analítica. E aí, dentro dessas 4 áreas, você consegue aproveitar todas as disciplinas para que depois que você se forme, você consiga
se especializar em uma área, em uma dessas 4 áreas, ou então utilizar esse conhecimento que você obteve ao longo do curso para aplicar, por exemplo, no mestrado na área de bioquímica, na área de química medicinal. Então é um curso que, apesar de ser um curso extremamente, vamos dizer assim, centrado nessas 4 áreas, química orgânica, inorgânica, química analítica e fisicoquímica, quando você termina o curso, você consegue ter uma visão de como você pode aplicar o seu curso em outras áreas. Então, por exemplo, quando eu terminei meu curso de graduação, eu fiz o meu mestrado na área de química inorgânica, mas ao mesmo tempo eu comecei dando aula em uma faculdade para os cursos de farmácia, os cursos de nutrição, os cursos de medicina veterinária. Então você consegue navegar por outras áreas a partir do curso básico que você tem na universidade. Então, as áreas de atuação dos químicos são basicamente essas 4 áreas que você falou. Quais são? Com que o químico, depois que ele se forma, ele pode trabalhar, né? Essas são as 4 áreas principais do curso, né? As 4 áreas mais básicas do curso. Mas depois que o químico ele se forma, na realidade ele pode trabalhar em qualquer área da ciência, né? Então você precisa de um químico desde a área farmacêutica, desde a área biomédica, na área da biotecnologia, na área até mesmo da homeopatia. Tenho vários colegas que foram trabalhar nessa área da homeopatia. Você pode trabalhar também desde a área de desenvolvimento de materiais, né, a química de materiais, onde você tem desenvolvimento de uma quantidade enorme de polímeros, né, de plásticos, modificação de cerâmicas, construção de materiais que podem ser aplicados para resistir a altíssimas temperaturas, né? Tem a área que você pode fazer, por exemplo, utilizar esse conhecimento que você teve na química básica para fazer uma especialização em engenharia química. O curso de engenharia química, o curso básico de engenharia química envolve, obviamente, as disciplinas de engenharia, mas quando você faz um mestrado ou um doutorado nessa área, você consegue fazer essa interdisciplinaridade. Então, na verdade, a área de atuação do químico ela é muito ampla. E, além de todas as áreas, você também pode virar professor, não só professor de cursos básicos, você tendo a especialização, né, a formação na licenciatura, mas também professor de faculdades, de universidades. Então, é uma área bem ampla de atuação. O que falta mesmo são oportunidades de emprego. E é muito louco, porque quando a gente pensa em química, a gente percebe que é realmente a base de tudo, né? A gente é feito de matéria, a gente é feito de substâncias. Antes mesmo de existir a vida, né? Já não tinha vida. Então, foi uma mistura de elementos, uma sopinha de elementos que pode ter gerado a vida, né? Sim, eu costumava falar para os meus alunos e eles riam, né? Porque o que acontece? Maior parte, quando você está dando aula na faculdade, para cursos que não são especificamente cursos de química, que foi meu caso, eu dei uma aula para curso de farmácia, medicina veterinária, nutrição, os alunos, eles chegam na universidade ou na faculdade com uma visão muito ruim do curso de química pela experiência que eles tiveram no ensino médio. Então, muitos deles não tiveram experiências muito boas no ensino médio e acabam, quando chegam na faculdade, eles acabam tendo aquele choque, né? E uma coisa que eu falava é que a gente não tem que ter medo da disciplina, porque aí você abre a porta, tudo que você vê quando você olha para fora da sua casa é química. Né? Você pode ver uma planta e a partir daquela planta você pode utilizar o seu conhecimento químico para fazer uma extração de algum composto dessa planta, de algum fármaco, de algum óleo essencial. Né? Você mesmo pode, na hora que você abre a porta, você está respirando aquele ar, você pode pensar em fazer uma análise da composição daquele ar, se você tem um grau alto ou baixo de poluição. Enfim, você vê um carro passar e você começa a pensar como é que esse carro funciona, o tipo de combustível, por que eu coloco ou não
o álcool, né, na gasolina? Por que um carro que eu compro lá no Japão eu não posso usar esse mesmo carro no Brasil? O que tem de diferente? Então tudo isso é química, né? A química está envolvida em tudo, desde a roupa que você usa, a cor que você usa na sua roupa, a sua maquiagem. Eu acho que é legal a gente ter essa visão mais ampla do curso de química e tentar entender que não é um bicho de 7 cabeças. É um pouquinho difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. É um pouquinho, mas não é um bicho de 7 cabeças. Mas, por outro lado, eu acho que é um curso que é muito motivador, principalmente para pessoas que tenham curiosidade, que querem saber como as coisas acontecem, que querem ver as coisas se transformando ali nas suas mãos. É um curso muito legal. Ai, química é muito linda. Eu acho que eu podia ter feito química, mas eu não sei se eu ia passar nas disciplinas, não. Ia. Mas ia sim. Devagarzinho a gente consegue. E falando do curso, Liana, você falou que é muito motivador, né, o curso de química. Você chegou a se decepcionar por alguma coisa durante o curso? Quando você entrou no curso, era aquilo que você imaginava mesmo? Como é que foi? Então, como eu falei no nosso episódio sobre mulheres na ciência, eu fiz a inscrição para o curso sem nem saber o que era o curso. A minha ideia era aproveitar algumas disciplinas para fazer o vestibular de odonto na época. Então, para mim foi tudo muito novo, assim, não tive nem como me decepcionar ou não com o curso, justamente porque era tudo muito novo. E eu lembro muito bem da minha primeira aula de química, né, do curso de química, que era uma disciplina chamada Introdução ao Curso de Química, em que justamente você ia para essa aula, era um curso de 2 créditos, e que você ia para que os professores te explicassem o que seria aquele curso. E por que isso? Ai, porque, que ótimo. Por quê? Porque a primeira coisa que eles falavam, né, então você entrava, começava a disciplina, a primeira coisa que eles falavam era: lembra de tudo que vocês aprenderam no ensino médio? Aí todo mundo, sim, esquece tudo, porque agora vocês vão aprender o que é química de verdade. Eita. Então foi muito legal, assim, eu comecei era tudo novo, o curso era novo, aquela vivência na universidade era nova, e eu comecei a me apaixonar, justamente porque eu sempre fui muito curiosa, então eu estava vendo coisas, muitas respostas que eu procurava das coisas que eu via, eu começava a ver durante o curso. E aí acho que foi isso que fez eu me apaixonar pelo curso e que fez com que eu quisesse isso como minha profissão para o resto da minha vida. Então não tive como assim ainda me decepcionar. Eu me decepcionei com outras coisinhas que acontecem na universidade. As pessoas. As pessoas. As pessoas são geralmente as que eu ia falar um negócio aqui, mas que dificultam, né, as coisas, né? É tão belas o que a gente aprende, a gente começa a ver, essa coisa que você falou, é tudo muito mágico, né? A gente começa a ver como as coisas realmente funcionam, com os nossos próprios olhos, começa a entender, né, como as coisas funcionam. É uma coisa mágica. Aí, às vezes, vem as pessoinhas, a vida acadêmica, o sistema acadêmico, e vem e atrapalham, né? As coisas, atrapalha, a magia. Diminui um pouco o brilho, digamos assim. O encantamento, aquela coisa que a gente tem, tipo com conto de fadas, só que com a ciência, é uma coisa maravilhosa. Então, só para que vocês tenham para quem está ouvindo a gente que ainda não teve essa experiência, né, na universidade, que vai fazer o vestibular agora e está pensando aí como escolher o curso e tal, independente do curso que você escolha, assim, você vai ter essa questão da vida acadêmica e das pessoas, né, que estão ali. Os desafios, né, as pedrinhas no caminho que você vai ter em nome de pessoas. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Enfim, ontem estreou o filme da Marie Curie, o Marie Curie, chamado Relatividade. Esse filme, então, ele fala... Radioatividade, Liana. Radioatividade, muito obrigada.
E esse filme, ele é do mesmo produtor que fez o filme A Teoria de Tudo, que falava sobre a vida do Stephen Hawking. Então, assim, recomendo, vamos assistir. E aí vocês vão ver que como é difícil essa questão das pessoinhas, né? Por mais que a ciência seja linda e maravilhosa, que seja algo encantador, sempre tem as pessoinhas que vão estar lá te cutucando. As coleguinhas. As coleguinhas disfarçadas de... né, de outras coisas. Um chifrinho na cabeça e uma capa vermelha. E é um bom exemplo, né, que a gente falou também no episódio passado, né, de Mulheres na Ciência, e também ela era química, né? Então, exato. Encaixou muito bem aqui no nosso papo de hoje. E falando ainda, você fez graduação, mestrado, doutorado, tudo em química, né? E tudo em química. Qual é a sua área de atuação? Com o que você está trabalhando? Você sabe que essa é uma pergunta muito difícil para que eu responda agora para você. E aí, quando eu fui fazer minhas entrevistas de emprego, era uma coisa que também era muito difícil para eu responder, mas, por outro lado, as pessoas entendiam. Quando eu fiz a graduação em Química, o meu mestrado ele foi especificamente em catálise, na área de Química Inorgânica. E aí, o meu doutorado, eu comecei a aplicar todo aquele conhecimento que eu tive em catálise, eu comecei a aplicar na área de polímeros. Então, eu tive essa, digamos assim, eu comecei a ter essa experiência não só na área de catálise, mas também na área de desenvolvimento de materiais, de biomateriais. E isso fez com que eu começasse a me especializar e aí fundo na área de biomateriais, na área de desenvolvimento de nanopartículas, principalmente de nanobiomateriais. E hoje eu trabalho desenvolvendo nanomateriais, biopolímeros, que são usados na área da proteômica. Então eu trabalho desenvolvendo nanomateriais, nanopartículas poliméricas que interagem com peptídeos. Esses peptídeos são peptídeos de caráter antimicrobiano. Então, esses peptídeos de caráter antimicrobiano, eles fazem parte da resposta imune inata de todos nós. Então, todos nós temos uma classe de peptídeos antimicrobianos que nós já nascemos com ele. E esses peptídeos, eles são considerados assim antibióticos extremamente potentes, né, de largo espectro, e eles não atuam somente contra bactérias, né? Se você utiliza esses peptídeos antimicrobianos em contato, por exemplo, com bactérias gram-negativas e gram-positivas, eles vão atuar matando essas bactérias, mas esses peptídeos eles também agem diretamente no combate a vírus encapsulados, a fungos, a células cancerosas. Então, a área de atuação desses peptídeos antimicrobianos é muito grande. E como eles fazem parte da resposta imune inata de todos os seres vivos, o que nós fazemos nós pegamos animais que vivem em ambientes extremamente hostis, ambientes que uma pessoa, por exemplo, não conseguiria viver porque tem uma quantidade muito grande de bactérias ou de vírus, enfim. E esses animais, por algum motivo, eles não se infectam. Então, nós pegamos o sangue desses animais, nós retiramos o plasma e desse plasma nós isolamos esses peptídeos antimicrobianos. Após fazer esse isolamento desses peptídeos antimicrobianos com essas partículas poliméricas, né, com essas nanopartículas poliméricas, nós fazemos o reconhecimento, tentamos descobrir como é a sequência de aminoácidos desses peptídeos, então a gente utiliza espectrometria de massa para isso, e após nós descobrirmos a sequência de aminoácidos, nós sintetizamos esses peptídeos novamente em laboratório para fazer os testes in vivo e in vitro, não só contra vírus, mas também contra fungos. Agora a gente está trabalhando com o SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador do coronavírus, né, da Covid-19. Então a gente trabalha aí especificamente nessa área da proteômica, essa área biomédica.
Então eu saí lá da química inorgânica, desenvolvendo catalisador, e fui andando, né, para chegar nessa área biomédica. Então é difícil dizer assim, qual é a minha especialização hoje em dia? Não sei te responder. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Não sei, pois é, não sei se isso é maravilhoso. Eu não sei te responder qual é a minha especialização hoje em dia. Então, se eu posso dizer, eu tenho experiência em catálise, eu tenho experiência com biopolímeros, eu tenho experiência com proteômicas, Olha, eu tenho... Mas assim... que maravilha, que maravilha. Você tem experiência com muitas coisas, cara. Mas aí é esse é o negócio, as pessoas te perguntam, qual é a sua especialização? Aí eu já não sei. O que importa é que você é química. Pronto, eu sou química. Pronto. Eu sou química. Sou química, pronto, aí vai, né? Mas é muito legal, assim, é um curso, como eu falei, né? Por ser um curso, e aí eu vou dizer da minha experiência na Universidade de Brasília, é um curso muito completo. O curso de Química, o curso de graduação é um curso muito completo. Então, quando você sai de lá, você tem uma quantidade de... você pode trabalhar em uma quantidade de projetos extremamente variados. Né? O que falta é assim, ter oportunidade para você trabalhar, porque o curso realmente ele é muito completo. Você falou que vocês estão trabalhando até com coronavírus, né? Eu ia até perguntar isso por causa dos peptídeos, né? E o que eu acho, assim, uma das coisas que eu mais gosto também é esse lance de se inspirar na natureza, né? Porque vocês estão pegando algo que existe na natureza e estão sintetizando baseado no que já existe, né? Então isso eu acho maravilhoso. Exatamente, assim, a gente tem que aprender, porque que acontece? A natureza, ela consegue sintetizar e fazer coisas que a gente não consegue. Exemplos disso são várias e várias moléculas que são sintetizadas por enzimas, que a gente tenta fazer em laboratório e não consegue. Então, e isso vai aí também essa questão desses peptídeos, né? Então a gente tem uma classe enorme de peptídeos que tem esse caráter antimicrobiano, ou seja, eles atuam contra vírus, contra fungos, contra células tumorais. Então, nós também trabalhamos com um projeto no desenvolvimento de vacinas para o câncer, utilizando esses peptídeos antimicrobianos. Então, a ideia é, se eu olhar para esses animais, então, vou dar um exemplo aqui dos animais que a gente trabalha. Então, a gente está trabalhando com alguns jacarés americanos, e a gente também trabalha com dragão de Komodo, que é aquele réptil que vive lá na ilha Komodo, né, que tem aquela forma, não sei se você já viu a foto dele, né, então é chamado de dragão porque ele tem né, na boca dele, né, escorre ali, não vou dizer que é saliva, né, um fluido, eu ia falar uma slime, alguma coisa assim, que tem uma quantidade enorme de bactérias ali, e ele não se infecta. Então, se a gente olhar um pouco assim, bom, você pega o jacaré, tantos e tantos jacarés que vivem numa regiões extremamente sujas, que não se infectam. O próprio dragão de Komodo, o próprio morcego, quantas doenças o morcego carrega, mas não se infecta. Então, assim, a gente tentar observar a natureza e tentar entender por que esses bichos não se infectam e a gente se infecta. O que eles têm de diferente? Obviamente, além do sistema, de todo o sistema biológico dele, mas eles devem ter alguma coisa no sangue deles, será? Ou na pele deles. No caso, por exemplo, a gente também trabalha com sapos. Então, a gente sabe que a pele do sapo, elas têm uma quantidade muito grande desses peptídeos antimicrobianos. Então, aí a gente começa a tentar ver o que tem de diferente no sangue desses bichos, ou na pele, ou nesse slime que está ali na pele dele, ou escorrendo ali na boca dele, que ele não fica doente. Então, e aí, olhando a natureza, a gente tenta entender isso dentro do laboratório. Então, assim, para mim agora, trabalhar com isso, para mim está sendo uma experiência muito legal, muito enriquecedora. Eu começo a perceber cada vez mais que minha formação em Química na UNB foi muito legal. Então, eu tenho muito a agradecer a todos os professores que me ajudaram, me ensinaram tanto.
porque aí a gente vai caminhando e a gente vai percebendo que a base foi bem construída. Então, se a base foi bem construída, a gente consegue se desenvolver aos poucos em outras áreas. E você falando dos trabalhos, hoje você trabalha nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa mudança? Você achou muito diferente trabalhar aí nos Estados Unidos, diferente de trabalhar aqui no Brasil? Como é que foi para você? Então, o laboratório é o lugar que eu me sinto em casa aqui, porque realmente é igual, são iguais os laboratórios no Brasil, as coisas são as mesmas, os equipamentos são os mesmos. Então, no laboratório é o lugar que eu me sinto em casa. O maior desafio que eu senti trabalhando aqui foi a questão da língua. Porque por mais que você tente falar inglês, se expressar em inglês da melhor forma que você pode, às vezes discutir termos técnicos em inglês é muito complicado. E ainda mais trabalhando num laboratório de química, que você tem que estar o tempo inteiro discutindo termos técnicos. No início, eu tive muito problema, porque assim, às vezes eu via alguma coisa que estava dando errado, alguma ação que não estava dando errado, e eu sabia o porquê, mas eu não conseguia explicar. Eu não conseguia colocar o meu inglês para funcionar, para explicar e falar para a pessoa, olha, está dando errado por causa disso e disso, vamos tentar fazer assim? Então, acho que o primeiro mês, até o segundo mês, eu fiquei muito travada, porque eu tinha medo de falar em inglês e falar errado. E alguém rir, ou alguém achar que eu não sabia porque eu estava falando errado em inglês. Então, assim, foi uma coisa que me travou muito. E aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que as pessoas não estão muito preocupadas se você sabe ou não falar inglês. Elas querem que você fale o que você pode falar, que você transmita o que você sabe, e elas dão um jeito de entender. E aí, depois que eu comecei a relaxar e perceber isso, eu relaxei, aí eu comecei a me sentir mais à vontade. E pra gente finalizar agora o nosso episódio de hoje, qual o conselho que você daria para quem está pensando em fazer o curso de Química? Então, como eu não pesquisei o curso, foi tudo novo para mim, o conselho que eu daria sabe que você vai enfrentar alguns desafios, né? O curso é um curso um pouco pesado em termos da parte técnica, da parte científica, mas ao mesmo tempo é um curso muito legal, que você vai conseguir, como eu falei, compreender coisas novas, você vai conseguir enxergar determinadas situações que você não enxergava antes. É um curso muito legal, um curso de conhecimento e de transformação o tempo inteiro. Mas eu acredito que a pessoa que vai fazer o vestibular, ela tem que ter algumas, para química, né? Algumas características, como a questão de a pessoa tem que ser curiosa, a pessoa tem que ser persistente. Eu acho que a persistência no curso de química é algo muito sério, porque às vezes você vai lá, você passa 2 anos fazendo um mestrado, e isso eu já vi acontecer. A pessoa fazer reação todos os dias, sábado, domingo, feriado, dá tudo errado. E aí chega para defender, aí ela defende assim, gente, eu vou defender, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que não fazer. Então ela defende porque deu tudo errado e ela tem um prazo só de 2 anos para fazer, mas deu tudo errado e ela vai lá e tem que defender daquele jeito. Então, a persistência é algo que é muito importante no curso de Química. Então, às vezes, você está fazendo a reação hoje não está dando certo, amanhã não está dando certo, daqui a 1 ano não está dando certo. Talvez uma hora dê certo. E aí, quando der certo, você vai ter... Aí vem a parte da curiosidade, você entender por que deu certo dessa vez, o que eu fiz diferente, o que eu posso fazer para modificar isso e melhorar. Então, eu acho que essas duas qualidades, elas andam juntas no curso, a curiosidade e a persistência. E conselho para aquela pessoa que viu Breaking Bad e quer fazer química? Deixa eu te contar, colega, não é bem aquilo ali, não. Você não vai aprender a fazer metanfetamina, você não vai aprender a fazer drogas, nem nada disso. Você não vai conseguir dirigir uma van só de cueca para poder fazer alguma coisa. Mas é um curso muito legal, vale a pena sim. Muito obrigada, doutora Eliana. Eu quem agradeço, muito obrigada. E você que ganhou a nossa feijoada maravilhosa, deliciosa, parabéns. Espero que você Parabéns. Parabéns, espero que você esteja
gostando e se deliciando com essa feijoada e manda uma foto pra gente, você ouvindo o nosso podcast e comendo essa feijoada maravilhosa, certo? Certíssimo. E esse foi mais um episódio do Pode Mais Podcast. Se você quiser falar com a gente, basta enviar um e-mail para podemaispodcast@gmail.com. podemaispodcast@gmail.com. E você pode também mandar mensagem de voz pelo link que está na descrição. E também não esquece de seguir a gente no Instagram. É @podemaispodcast, tudo junto, por extenso. E semana passada nós fizemos 1 mês de existência e estamos loucas para saber o que vocês têm achado do Pode Mais Podcast. Então, por favor, falem com a gente. Nós queremos saber a opinião de vocês. É isso aí. E olha, todo mês, ou quase todo mês, nós vamos querer apoiar negócios locais, negócios aí em Brasília. Então, vocês, nossos ouvintes, que queiram participar de todos os nossos sorteios, podem ganhar coisas bem legais apoiando esses empreendedores e também apoiando o Pode Mais Podcast, certo, Bia? Certíssimo. Muito obrigada por ouvirem a gente. Isso, muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo sábado. Até mais! Até mais. Tchau.